trouxe para vocês um material voltado para a parte pedagógica na aplicação do ensino da educação emocional dentro da sala de aula. Foi solicitado um material para mim para ser trabalhado com crianças da creche, né? Então, são crianças até os 3 anos e meio. Diante disso, a proporção do material que eu vou apresentar para vocês foi feito num tamanho grande, né? Para que possam todas as crianças da turma participar ativamente, de forma dinâmica, diante das situações que forem sendo utilizadas pela professora no dia a dia. É uma área hoje muito importante, a gente até diante dessa pandemia toda, muito se fala sobre como lidar com a saúde emocional, a saúde mental, né, diante desse afastamento, do isolamento. Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês esse material destinado ao uso em sala de aula, mas vou trazer também algumas possibilidades para os pais poderem utilizar dentro de casa com as crianças, né? Fazendo aí algumas modificações ou apresentando um outro modelo que eu tenho pronto aqui e que pode ser aplicado ao dia a dia, né? Assim a gente ajuda as crianças a identificarem que tipo de sentimento os mais comuns, raiva, tristeza, medo, alegria, né? E aí, como lidar com essas emoções, né? Então, eu vou apresentar para vocês agora o material que eu já comecei a preparar. Nós vamos trabalhar com uma peça que é o carômetro. Ela é bastante conhecida pelos professores, porque é uma forma da gente ajudar as crianças a identificarem como elas estão se sentindo no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou trabalhar com o feltro em 2 cores, o amarelo e o preto, né? O tema são os emojis da internet, são temas, rostinhos já são familiares às crianças, ajuda na identificação mais facilmente das emoções apresentadas, tá? Mas pode ser feito rostinho de criança, pode ser feito usando outros temas de animais, fica a critério né, do professor aí, diante da decoração, ou se ele quiser ter mais de um tema para fazer revezamento ao longo do ano, é válido, tá certo? Uma coisa importante que ajuda é a gente pensar no material que vai poder ser utilizado, aproveitado por todas as crianças da sala. Então, quando eu escolhi esse tema, uma das razões também é a possibilidade de trabalhar com cores que tenham contrastes. E isso ajuda bastante as crianças que têm a baixa visão. Elas acabam podendo participar, né? Principalmente aquelas que têm um alto grau aí de comprometimento da visão, acaba ajudando bastante, ó, o contraste entre as cores, tá certo? Então, vamos ver. Aqui eu tenho o feltro, né? Eu vou precisar de um círculo no papelão, posso também utilizar o EVA, de preferência o EVA mais grosso, né? Pra gente poder dar a base de apoio para a peça não ficar virando. Então, a gente pode utilizar o EVA grosso. O fininho não vai dar legal não, tá? E a gente vai precisar também aqui, ó, dos prendedores. Para a sala de aula, depois, o professor imprime o rostinho da criança e cola aqui. E aí, a criança, quando chegar na sala de aula,
ela vai no seu prendedor e vai colocar na face que mostra o tipo de sentimento que ela tá tendo naquele momento, tá bom? Ao longo da manhã ou da tarde, a criança pode até mudar, porque ela pode chegar de repente irritada, brava, e ao longo do período de aula, aquela emoção ser modificada. E aí ela pode ir lá e mudar o rostinho dela para outro emotion que mostra naquele momento a emoção que ela tá sentindo, tá certo? A gente vai precisar também de um pouco de enchimento para que o rostinho possa ficar cheinho aqui, ó, na parte da frente. Atrás ele fica lisinho, né? A gente vai precisar colocar um velcro aqui para prender na faixa. Se quiser usar a peça ficar na vertical, né? Se não, dá para fazer como se fosse uma sacolinha com alcinha, e aí o professor pendura, põe ganchinhos e pendura, e as crianças vão poder trabalhar com as peças soltas, tá bom? Esse material eu posso fazer costurado, ou eu posso fazer também colado, né? Às vezes a pessoa não tem uma máquina de costura e não significa que ela não possa produzir. Ela vai poder utilizar uma cola quente ou alguma outra cola, cola instantânea, né? Eu gosto muito de usar a Pega 1000. A cola quente funciona muito bem, né? Então, também dá pra gente fazer o mesmo processo, imitando uma costura, tá certo? Agora, vamos ver aqui a nossa... Deixa eu pegar o molde, né? Esse carômetro, ele é uma peça que eu peguei um prato, tá? Procurei um prato grande e fiz o contorno aqui para poder, dentro do tamanho, ser do tamanho que eu desejava, tá certo? Aí vai da necessidade, do tamanho da classe. O professor pode precisar de algo maior, dependendo, né, do número de crianças ou da forma como ele vai estar trabalhando, tá certo? Mas eu imagino que, como serão vários sentimentos, a gente vai ter crianças distribuídas em diferentes rostinhos. E por isso, esse tamanho aqui, acho que é viável. Tudo bem? Bom, então a gente vai olhar com cuidado o tecido, né, o feltro, pra gente poder fazer a diferenciação do lado correto aqui da peça do feltro. Então, olhem, nós temos o feltro, ele tem o lado direito e o lado do avesso. Eu vou abrir aqui, deixa eu pegar uma peça já cortada, que eu tenho aqui, ó, tá? A peça do avesso, o lado do avesso do feltro, ele tem um pouco de uns furinhos, né? Dependendo do tecido, da cor do feltro, da qualidade, quase nem parece. Alguns ficam bem visíveis. E o lado do direito, ele já é mais preenchidinho, mais lisinho, tá certo? Então, eu peguei um giz de costura, mas eu posso usar aí um outro instrumento para marcar, né? Quem tem a caneta fantasminha ou lápis, põe o molde. Eu deixei
uma margem maior, né? Que é para poder fazer a costura com segurança, tá certo? Como eu vou fazer costurado. Então, depois que eu costurei, eu venho, desviro a minha peça e vou colocar aqui dentro, ó, uma base. Eu escolhi colocar o EVA, né? E coloco um pouco do enchimento. Não coloco demais, porque eu preciso que as bordas não fiquem tão altas, para facilitar as crianças no manuseio do movimento aqui com o prendedor, né? Como são crianças da creche, o que que acontece? Elas ainda não têm esse movimento com domínio. E aí, para ajudá-las nesse processo, então eu deixo um pouco mais, praticamente 100 aqui na beiradinha, né? Eu fui ajustando para não deixar muito, não ficar uma quebra muito grande, né? Entre a parte sem o enchimento e a parte mais alta. E aí, a criança pode, então, pegar o prendedor dela com o rostinho, vir e colocar, tá certo? De repente, se eu colocar aqui muito enchimento nessa parte, o que que acontece? Vai dificultar a criança introduzir o prendedor, tudo bem? Então, as expressões eu fui na própria internet, lá nos Emotions, e reproduzi. E aí, com a tirinha lá, retalhinhos do feltro, eu cortei, né? Fiz os meus moldes, prefiro fazer assim, então eles estão aqui, ó, os moldes das expressões, certo? Fiz os moldes para poder ter a certeza do tamanho, da proporção. E aí, a gente começa a montar. Então, aqui eu posso, olha, né, trabalhar. Apesar que a boquinha que eu tô com ela aqui na mão é a da raiva, então eu vou trocar a sobrancelha, certo? E eu aproximo, olha, e coloco, tá com raiva, né? Bastante raiva, tá nervoso. Olha, outra expressão bem caracterizada de alegria. E aí eu vou montando, então, quer ver? Deixa eu pegar aqui a outra boquinha. Pra tristeza, eu posso às vezes até acrescentar lagrimazinha, né? Pra mostrar muita tristeza. Posso também ir trabalhando assim, como se os olhinhos estivessem fechados, tá bom? Aí vai da criatividade também e da seleção que é feita diante ou do critério do professor, ou da necessidade, né, aonde vai ser aplicado, tá bom? Esse eu vou fazer, então, emendado por uma faixa, para que a professora possa fixar numa parede e as crianças terão todos na vertical para colocar, né? Aí precisa só ter um cuidado, talvez tenha que fazer de 2 em 2, porque a altura da faixa tem que respeitar a altura das crianças, para que elas consigam
alcançar. Ou então a gente pensar numa, como se fosse tipo uma centopeiazinha, né? Colocar na horizontal talvez facilite esse processo, tá bom? Agora, esse é um material então para ser trabalhado na sala de aula. E eu tenho aqui um outro material que pode ser utilizado em casa, né? Pelos pais, para ajudar os filhos no processo de identificação, reconhecimento, né? Verbalização da emoção. Então, a gente tem aqui, olha, hoje eu estou, ou eu posso colocar hoje me sinto, né? Posso pôr, de repente, a frase aqui em cima e o rostinho abaixo da frase, tá? Posso fazer algumas modificações aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a criança triste, a criança com raiva, assustada, com medo, né? A criança alegre. E aí tem aqui uma outra expressão quando tá insegura, né? E aí a gente pendura isso aqui, olha, tem alcinha, né? Coloca penduradinho em algum cantinho no quarto e a criança vai identificar, destacando a emoção do que ela tá sentindo no dia ou naquele momento, tá? Então, tem o velcro, ela retira o rostinho e coloca ali para mostrar como ela está se sentindo. Esse aqui é personalizado no sentido assim de que cada criança precisa ter o seu. Agora, eu sou mãe e tenho 3 filhos, né? Ou eu posso produzir um para cada um, ou eu posso pensar em alguma coisa semelhante ao outro, né? Para fazer coletivo, né? Dos filhos, até incluindo os pais, de repente fazer os rostinhos de alegria, de tristeza com os sentimentos e nomeando. Então, se você tem 2 meninas, se você tem um menino ou 3 meninos, né? Então, pode ser feito o rostinho, pode ser feito um personagem que a criança se identifique com a expressão, com as expressões básicas que serão abordadas, ok? E a partir desse reconhecimento das emoções, os pais, né, e os professores, eles podem ir utilizando os contos, as histórias de fada, né, histórias bíblicas, para ir trabalhando, inventar histórias também é possível a partir da necessidade. Às vezes não conheço nenhuma história assim que queira abordar um tema específico, mas eu posso, diante da situação que eu estou vivenciando ali, que quero trabalhar com meu filho sobre aquela reação, eu posso inventar uma história, né? E as histórias são excelentes para a gente poder trabalhar essa parte de educação emocional com as crianças, porque através dos personagens elas se identificam e conseguem compreender melhor do que se a gente ficar falando diretamente que o que ela fez é errado, que aquele sentimento não pode lidar assim, se ela tá brava não é assim que reage, né? Se ela tá triste, se sentindo só, ou se foi rejeitada por um grupo, como que ela pode reagir diante daquela situação. As histórias acabam sendo muito úteis, um recurso excelente para a gente poder abordar esses temas e ajudar as crianças a lidar com essas emoções, que são parte de todo ser humano, né? Às vezes a gente fala, você não pode ficar nervoso. Pode, claro que pode, todo mundo fica nervoso, né? Agora, como eu lido com esse nervoso, com essa raiva, com a tristeza, é que vai fazer a diferença. Então, quais são os recursos que a gente pode dar para ajudar a criança? Ok? Então, por hoje é só. E a gente se vê num outro momento, tá bom? Se você gostou do vídeo,
curte aí, comente também, né? E se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para você poder acompanhar os nossos novos vídeos, tá bom? Beijos!